baseado em uma entrevista com um alienígena. Uma série que traz um dos mais incríveis e inacreditáveis acontecimentos da humanidade que foi guardado e protegido por 60 anos. Um conhecimento sem igual, que no momento certo foi divulgado para todos os seres humanos teria a consciência de quem realmente são. A fonte dessas informações é totalmente espiritual, paranormal, extrafísico e literalmente extraterrestre. Se você não se sente confortável com isso, peço que não assista a série, pois se trata de algo fora da caixa. Nossa intenção com a série O Caminho de Volta é compartilhar a inacreditável entrevista baseado em notas pessoais e transcrições da entrevista feita por Matilda O'Donnell McLaurin, enfermeira da Força Aérea Feminina dos Estados Unidos, editado e com notas suplementares de Lawrence Spencer, autor do livro The Oz Factors. O conteúdo foi extraído da carta, transcrições da entrevista e notas pessoais que foi recebida da falecida Matilda O'Donnell McLaurin. Sua carta endereçada a Lawrence Spencer afirma que este material é baseado em sua lembrança da comunicação com um ser alienígena que falou com ela telepaticamente. Durante julho e agosto de 1947, ela entrevistou um ser extraterrestre que ela identifica como Ayur, e que dizia ser e continua sendo uma oficial, piloto e engenheira que saiu ilesa de um disco voador que caiu perto de Roswell, Novo México, em 8 de julho de 1947. É óbvio que quem for ler o documento oficial que está disponível para algumas pessoas ou assistir essa série e alguma coisa sobre este caso mais famoso ou infame de todos os casos de discos voadores ou encontro com alienígenas, deve considerar o assunto totalmente suspeito, considerando 1. A autenticidade do relatório e 2. A credibilidade da fonte de informação, especialmente quando isso aparece pela primeira vez 60 anos após o evento alegado. O mistério dos UFOs e dos extraterrestres. Se você acompanha o que acontece com o fenômeno UFO, muito provavelmente já ouviu falar na vergonhosa transmissão de rádio de Orson Welles, A Guerra dos Mundos e a Invasão de Marte em 30 de outubro de 1938. Essa dramatização radiofônica de uma invasão à Terra por alienígenas desencadeou uma história global sobre UFOs e extraterrestres, muito antes da queda de um UFO perto de Roswell, Novo México, em 1947. Durante os últimos 60 anos, desde a suposta queda em Roswell, dezenas de milhares de avistamentos de UFOs têm sido relatados. Surgiu uma história global de evidências do que se presume ser um fenômeno extraterrestre. Ao mesmo tempo, uma contínua negação desse fenômeno pelo governo americano precipitou uma confusa troca de acusações, teorias conspiradoras, especulações extremistas, investigações científicas, etc., e um fantástico crescimento de supostos contatos. Todos os detalhes e especulações você verá nessa série. De acordo com os comentários feitos pelo alienígena nas transições da entrevista fornecida pela senhora McLaurin, a principal lição de história é que muitos deuses tornaram-se homens, mas pouquíssimos homens, se houver algum, voltaram de novo como um deus. Ainda, de acordo com o ser alienígena Ayur, se algo que ela, supostamente comunicou pode ser confiável e se a tradução ou interpretação dessa pressuposta comunicação é exata, a história desse universo é um rio de mentiras, onde seres espirituais imortais acabaram e se perderam em um mar de matéria e mortalidade.
Além disso, de acordo com as declarações diretas e pouco diplomáticas que parecem expressar a opinião pessoal do alienígena, caso estivesse viajando por um lugar mais longínquo do universo na procura de um lugar chamado Inferno, a Terra e seus habitantes, nas atuais condições, seriam uma exata descrição deste lugar. Em resumo, cientistas padecem na inabilidade ou má vontade para observar ou explicar atividades espirituais. Portanto, espera-se que a discussão de atividades espirituais ou universos espirituais sejam entendidas somente por aqueles que podem e que percebem tais coisas. O objetivo dessa série é uma apresentação informal de informações fornecidas 60 anos após o fato, de uma série de entrevistas entre a oficial da nave espacial, piloto e engenheira identificada por Ayur, e uma enfermeira da Força Aérea, Matilda O'Donnell McLaurin. Quem disse que a verdade é mais estranha que a ficção sabia o que estava dizendo. Para a maioria das pessoas, isso será inacreditável. Infelizmente, crenças não são critérios confiáveis para a realidade. Não estamos aqui para convencer ninguém que essas informações são verídicas e reais, mas tenho certeza de uma coisa: depois de adquirir tais informações, você vai repensar em tudo que lhe falaram sobre a vida, tirando suas próprias conclusões.